Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje a gente vai estar falando sobre um livro muito interessante chamado Desobediência Civil, esse aqui, tá? É um livro que eu costumo usar muito nas aulas que eu dou, que influenciou grandes pensadores e grandes homens da nossa história, como por exemplo Mahatma Gandhi e Martin Luther King, ou seja, grandes homens aí da nossa história. Bom, vamos lá começar. Falar um pouquinho sobre o que significa desobediência civil. Né? Desobediência civil é tida aí como uma questão de anarquia, mas não é bem isso. Tá? A gente vai ver agora nessa aula aqui que é um pouco mais complexo. Tá? Por mais que o Thoreau seja comparado aí a um pai do anarquismo, não é de fato isso que se revela. Bom, teoria política de Henry David Thoreau. Né? Como começa? Ele fez aí a sua obra Desobediência Civil. Bom, essa obra dele ela é bem interessante. Ele vai escrever essa teoria com uma divergência política aí, né? Tem um cara aí que é um presidente da República, Thomas Polk, né? E que ele falava que os cidadãos deveriam ficar calados, deveria servir ao país. Qual seria o dever de um bom cidadão? Que não deveria fazer objeções e guardar para si mesmo. Ou seja, ele queria que as pessoas deveriam respeitar a vontade da maioria, como se fosse uma democracia. Esse é um argumento muito forte, pesado, mas que Thoreau ele queria refutar. Ele não concordava com muitas dessas ideias, né? Ou seja, uma ideia de o que é exatamente um verdadeiro patriota. Bom, e ele queria que as pessoas seguissem cegamente os comandantes, né? O presidente, tipo como, por exemplo, abra mão das suas consciências. Você tem que seguir o que está fazendo o Estado, ou seja, continue sendo a favor da escravidão, né? Ou seja, de princípios que às vezes não estão de acordo com a razão, tá? Então ele fazia o quê? Ele queria esse presidente usar o prestígio dele, falar que estava fazendo uma coisa gloriosa para um país grande, mas tendo uma obediência cega em relação às pessoas, tá? Bom, e ele queria falar o que vai de um cidadão nobre, de um estadunidense real, né, verdadeiro. O que é que distingue isso? E ele queria passar essa mensagem de um homem forte, poderoso. Porém, Thoreau logo contestou esse pensamento. Ele via que isso aí não estava correto, estava muito errado. Ele divergia em vários assuntos diferentes, né? Ou seja, essa divisão dos estados, divisão sobre a vida pública, era muito contestado por Thoreau. Bom, ele tinha divergências em tudo, praticamente, né? Porque ele via que esse Polk aí era como se fosse um cara populista que a gente conhece muito parecido hoje, né? Ele era, por exemplo, o Thoreau ele era contra a guerra do México, era contra a questão da repatriação dos escravos, era contra muitos aspectos. Por exemplo, a questão de pagar impostos, né? Ele achou que como contestar o governo. Como ele começa a contestar o governo? Na questão de impostos. É aí que ele vai acabar sendo preso, né? Quando ele começa a deixar de pagar os impostos, ele vai na cidade consertar uns sapatos, ele acaba preso. Quando ele acaba sendo preso, né, ele começa a pensar o que acontece, né, e as grades ali, ele vai falar, como que eu posso ficar preso aqui nessas grades, né? Aí o que ele diz, uma das grandes frases dele, né, se o governo aprisiona injustamente, o melhor lugar para o justo é a prisão. Ou seja, se o governo aprisiona injustamente, o melhor lugar para o justo é a prisão. Né? O lugar de um homem justo é a prisão. Então,
ele falava que todas as máquinas do governo, essa fricção, elas precisavam de um freio, né? Porque esse trem, essa locomotiva, todo esse desenvolvimento que se pregava não era tudo que falava. E ele falava que precisava de uma fricção. E que seria essa fricção? O pensamento, né? As suas ideias, né? Que você combatia. Aí, vão lá, uma pessoa paga lá a liberdade dele, ele é solto da prisão. Sendo solto da prisão, ele começa então a pensar em escrever aí um dos seus livros, né? Ou seja, o que será que realmente é democracia? Né? O que será que é democracia? Como podemos resistir? Como podemos lutar? Como será que podemos fazer importante e para que o governo tome medidas agressivas e irracionais contra nós, né? Ou seja, uma eleição de um presidente, né? Todo o poder que ele tem, será que está correto? Será que tudo que eles fazem ou que eles mandam a gente fazer devemos seguir cegamente? Né? Será que devemos sempre esperar, guardar esperança para a próxima eleição? Bom, então, Thoreau odiava a passividade, né? E sarcasticamente ele sempre escreveu que a guerra, né, a escravatura, todos esses acontecimentos, eles levavam a vamos dizer assim, uma fragilidade humana. Ele falava aí, por exemplo, que o Washington, né, Franklin, eles sempre viviam com as mãos no bolso, sentados como nobre, não viam a realidade como ela realmente é. Eles dizem saber o que fazem, mas não fazem, não entendem nada. Né? E era o que Thoreau gostava. Né? Ele mencionava. Aí ele falava, como é que uma pessoa consegue chegar ao ponto de obedecer esse governo estadunidense de hoje em dia? Eu digo, só com nenhuma honra é possível rebaixar a isso. Olha só. Bom, Thoreau diz que o cidadão ele não deve ser somente, né, entregar sua consciência e obedecer a quem quer líder seja. Ou seja, está sempre à disposição de um líder e obedecer a todo custo. Ou seja, um homem no poder escrúpulo, o que você vai fazer? Você vai seguir? Né? Então, muitas vezes ele debochava, né, os legisladores, os políticos, advogados, funcionários públicos que costumavam ser esses líderes como se fosse um deus. Né? Agora, se fosse o diabo desse homem, estariam servindo o diabo como se fosse um próprio deus. E Thoreau, ele disse que ele nunca seria um servo assim. Ele nunca serviria a um país onde ele não acha o que é certo fazer. Né? Então, antes de tudo, ele obedecia o que? A sua consciência. Sua consciência era o mais importante de tudo. Né? Então, o que é certo? O que é certo? Ok? Esse é um dos principais pensamentos aí de Thoreau, que deve ser entendido. Bom, Thoreau, ele fala muito bem a respeito dessas ideias no livro Civil. Tá? Ele vai escrever nesses manifestos. Bom, deixa eu ver aqui.